Bebê. Ei, gente, estamos aqui ao vivo para mais uma live sobre introdução de alimentos alergênicos, como fazer, né, na introdução alimentar. Vou aguardar a nossa host, na verdade, né, porque eu fui convidada para fazer essa live muito legal. Voltamos, meninas. Deixa eu fixar o tema, né? Muito bem. Vamos aguardando a Kênia. Deixa eu ver o horário aí. 8h04 que a gente entrou, pra gente controlar o tempo da live. Ah, chegamos. Muito bem. Ei, Olá, Kênia. Boa noite. boa noite, tudo bem? Tudo bem? Gente, até minha mãe veio assistir hoje. Minha mãe gosta muito desse tema de alimentação, alimentação saudável. Hoje ela também vai assistir, achei ótimo. Ai, que bom. Acabou aparecendo aí. Então, tava falando com o pessoal que antes de você chegar, que a gente vai falar hoje sobre introdução de alimentos alergênicos, né? Como fazer na introdução alimentar. Gente, a Kênia me convidou, eu vou deixar ela se apresentar para vocês, então, que a maioria aqui já me conhece, depois eu me apresento. Então, primeiro deixa eu contar que você foi indicação da Bárbara Furquim, que é uma amiga de escola de infância. Não sei se Ai, você que conhece, delícia! Sim, sim. né? A gente é amiga desde criancinha, assim, escola e amizade para a vida toda. Eu sou de BH também, sou mineira e moro em São Paulo agora, em Embu das Artes. Sou psicóloga de formação. E aí, num chamo de surto meu, eu fui viajar o mundo para estudar terapias alternativas. Tudo medicina tradicional, medicina integrativa, Massa. mindfulness, massagem, nutrição integrativa, naturopatia. Bom, embarquei nessa viagem de coisas naturais aí, assim. E um tema que me despertou muito quando eu estava vivendo na Itália foi a alimentação saudável, porque os italianos eles fazem comida muito à mão, muito artesanal. É uma assim, uma magia muito linda, assim. E eu fiquei cada vez envolvida não só no fazer, no aprender a preparar o alimento, mas o que que tem por trás disso. Foi quando eu fiz Uhum. esse curso, né, para me tornar consultora de nutrição integrativa e bem-estar na Suíça que foi. E Uhum. agora eu Ah, estou legal fazendo a demais. pós em alimentação saudável e nutrição. Porque eu, como psicóloga, eu imaginei, eu preciso aprender sobre nutrição para tratar comportamento alimentar. Porque senão eu não vou conseguir Uhum. entender todo o mecanismo, até bioquímico, para tratar um Sim. paciente que precisa mudar o comportamento alimentar. E hoje em dia Essa eu trabalho. combinação é sensacional mesmo, de nutrição com psicologia, né, saúde mental, porque tá Sim, assim, né? tá, muito, muito mesmo. E hoje em dia eu trabalho com isso, com consultoria, né, em nutrição integrativa, mas voltado para psicologia comportamental, modificação, né, de hábito alimentar baseado na psicologia comportamental e no mindfulness, que é o mindful eating, que eu estudei também na Tailândia, numa ONG gigante, para me tornar instrutora de mindfulness. O currículo é extenso, assim, mas um breve Ah, aqui, tá? maravilhoso. Tudo muito complementar, legal demais. Sim, sim, muito complementar. E aí eu trabalho também numa ONG como educadora de alimentação saudável e culinária. Aí fechou o pacote e agora eu tô aqui em São Paulo. Prazer. Obrigada Bacana por me demais. receber. Ah, E não, eu eu tenho que uma agradeço o filha de convite. 4 meses. Isso tá, Oi, tipo, desculpa. eu tô com uma filha de 4 meses, então introdução alimentar, tá? Não só porque eu gosto da área, mas porque eu tenho uma filha agora e eu vou fazer isso na prática também, né? Tá borbulhando na sua cabeça, né? Legal demais. É isso aí, é bacana. Então, assim,
Vou me apresentar primeiro, depois eu quero falar um pouquinho do tema. Para quem não me conhece ainda, que chegou sempre chega, né, gente nova aqui no Instagram. Meu nome é Beatriz, eu sou pediatra, eu sou intensivista de formação, né, eu trabalho em CTI infantil, mas já há alguns anos eu comecei a trabalhar com consultório e abriu demais meu horizonte, assim, para outras coisas além da medicina orgânica, né? Então a gente tem falado muito aqui da parte comportamental e de saúde mental junto, então eu acho que tem tudo a ver aqui, tá bem legal. Sobre a alergia alimentar e a introdução dos alimentos alergênicos, Kênia, quando eu fiz a live de introdução alimentar, que deve ter mais ou menos um mês ou um mês e meio, foi uma das coisas que mais teve dúvida, que bombou, que o pessoal perguntou durante, depois, eu até cheguei a fazer um post só sobre a janela imunológica, porque foi uma dúvida frequente. Então, eu acho que vai ser bom essa live de hoje, vai ser complementar a outra de introdução alimentar. Então, vai ficar bem legal. Gostei do convite, te agradeço. Obrigada. Acho que vai ser muito enriquecedor, sim. E aí? Bom. Então, para falar de alimentos alergênicos, a gente tem que falar primeiro de alergia alimentar, né? O que é alergia alimentar? Então, uma coisa relativamente frequente, se você pensar em algum momento da vida das crianças aí, até 8% das crianças pode ter uma história de alergia alimentar em algum momento, não necessariamente vai ser pro resto da vida, mas em algum momento da vidinha delas pode ter, então é um número alto, né, se você pensar, quase 10% das crianças vão ter alguma história de introdução de alergia alimentar na vida delas. Então, assim, a gente tem que saber reconhecer para a gente poder, né, assim, tratar precocemente, e a gente tem que saber o que fazer para minimizar e evitar. Eu acho que os melhores tratamentos hoje em medicina são os preventivos, né? São os mais eficientes, o custo-benefício melhor, com menos morbidade. Então, é o que a gente tem que fazer mesmo, né? Eu queria falar para vocês algumas coisas. Então, alergia alimentar não é tudo igual. Então, uma das coisas que mais me perguntam quando vai iniciar a introdução alimentar, e eu falo de introduzir os alimentos alergênicos, é assim, mas peraí, o que meu filho pode ter? Então, me perguntam muito isso, assim, o que eu tenho que observar? Então, a gente tem 2 tipos de alergia alimentar. Tem uma que é IgE mediada, então ela é mediada por anticorpos do tipo IgE. Essa é uma resposta mais rápida e normalmente mais grave. Então, a criança tem aquelas urticárias, pode ter broncoespasmo, né, tipo na asma, pode ter até anafilaxia, que é aquela alergia grave, pode ter angioedema, que é quando fecha a garganta. Então, essas são as mais graves. Felizmente, essas são as mais raras. Em geral, o que a gente vê mais são as não IgE mediadas, né, que elas são mais do tipo tardio, né? Comeu, passou mal na hora. Comeu e pode ter reações aí desencadeadas durante um tempo. Para você ter ideia, na alergia à proteína do leite, quando a gente tira o leite da dieta da mãe que amamenta, pode levar 14 dias para a criança ficar sem os sintomas. Então, é um tempo bem maior e que a gente tem que ir avaliando aqueles sintomas. E aí, quais sintomas que dá, então, sendo que esses são mais frequentes, né? Principalmente dermatite atópica, quando a dermatite atópica é mais grave, porque naquelas famílias que já são atópicas, alérgicas, é comum os bebês terem dermatite atópica, que é aquelas peles muito ressecadas, que fazem muita casquinha, muita lesão, mas normalmente é leve, né? Você trata com hidratante, fica tudo beleza. Aquelas dermatites atópicas mais graves, a gente tem sempre que pensar em alergia alimentar, né? Excluir como causa de base. E outros sintomas podem ser sangramento nas fezes, que é muito comum, por exemplo, na alergia à proteína do leite, que de todas as alergias alimentares é a mais frequente. Quando é bebê novinho, né? Piora do refluxo, né? Tem mais vômito, mais frequente, mais grave. Pode ter diarreia com muco nas fezes. Então, é uma queixa muito frequente. Às vezes, antes de ter sangramento, começa a ter muco. E, às vezes, os casos menos frequentes pode dar até intestino preso, que é o contrário, né? Normalmente, a gente vê mais diarreia. Mas o intestino preso também é possível. Então, assim, os sintomas são bem diversos, né? Tudo isso aí pode acontecer. Então, a gente tem que ficar de olho mais assim, se aquele neném tá tendo algum desconforto quando coincidente com a introdução de algum alimento. Então, não sei se acho que ficou... leite, se eu entendi, o bebê tem até do leite da mãe, pelo visto. Então, não, o que acontece? O que o bebê pode ter é alergia a algum componente da alimentação da mãe que está presente no leite dela. Então, por exemplo, a alergia à proteína do leite de vaca, a gente trata no neném que é amamento exclusivo no peito, tirando a proteína do leite de vaca da dieta da mãe.
Então, a mãe que está amamentando, o neném apresentou sintoma de alergia, a gente deixa a mãe sem leite, sem derivados, e aí o neném melhora os sintomas. O leite da mãe não é alergênica para o bebê, mas a proteína do leite de vaca passado pelo leite da mãe ela é alergênica. Exatamente, é isso aí. É isso aí. E assim como qualquer outra coisa pode passar pelo leite da mãe, mas o que a gente mais vê alergia, assim, é o de vaca. E às vezes, em segundo lugar, também a alergia de ovo, que a gente vê mais precoce, assim, mesmo sem o neném ter tido contato, quando você vai ver da dieta da mãe. Mas disparado, o mais frequente é o leite de vaca, porque, teoricamente, o leite é espécie específico, né? Eu sou um bebê humano, era para mamar só leite humano. Por inúmeros fatores, enfim, que a gente às vezes precisa fornecer o leite de vaca para uma criança, ele não é específico para aquela espécie, pode gerar uma reação daquele organismo como se fosse uma coisa estranha, que é estranha aquele organismo, né? Então, disparada, a mais comum é de leite de vaca, mas tem outras coisas, eu vou até falar aqui um pouquinho mais para frente no esquema que eu pensei aqui, quais são as mais comuns, para a gente saber mesmo quando for introduzir, né? Legal. Bom, uma pergunta é isso, assim, eu não sou vegana, eu sou vegetariana. Eu tenho fases veganas na minha vida, assim, eu vejo que é muito benéfico tirar, né, o leite, tirar o ovo, vários produtos, né, de animais, assim, da alimentação, mas ainda não tenho vontade até um pouco, mas não tenho esse fanatismo para me tornar estritamente vegana. Eu acho que é muito radical, assim. Falo fanatismo, desculpa aí se tem algum vegano, mas no sentido que por exemplo, eu acredito na propriedade medicinal do própolis, então tem umas coisas de conceito que eu preciso trabalhar mesmo internamente, né? E uma pergunta que eu tive no meu Instagram, que tem muito vegano, de uma mãe vegana, se eu não fizer essa introdução, meu filho necessariamente vai ser alérgico? Isso é uma pergunta bem legal. O que acontece? Se a gente não expuser aquela criança, né, o que causa alergia, gente, são proteínas, tá? Então, são as proteínas dos alimentos que desencadeiam uma alergia. Então, cada alimento tem uma proteína específica que vai desencadear. Então, se você não expuser aquela criança, aquela proteína, você nunca vai saber se ele vai ter alergia ou não. Então, não dá pra falar que vai ter alergia porque você não expôs. Isso não tem jeito. A gente só tem alergia de coisa que o nosso organismo tem contato. Então, se aquela mãe é vegana, não come ovo, ela não vai passar nem pelo leite dela o ovo e nem vai dar ovo para aquela criança, imagina. Então, aquela criança não vai ter contato. Em algum momento da vida dela, se ela tiver contato, ela pode vir a desenvolver alergia? Pode. Aí a gente não tem como saber, né? A introdução precoce demais é ruim, mas tardia demais também é ruim. Então, se ela pensa em algum momento aquela criança ter contato, o ideal é que ela faça a introdução do alimento alergênico na janela imunológica, que eu vou falar já já o que é. Tá bom. O que eu oriento para meus pacientes, eu tenho alguns pacientes vegetarianos, eu tenho uma mãe que é vegana, mas ela está pensando em fazer a introdução do neném lacto-ovo vegetariano. Eu acho que talvez o leite e o ovo seja interessante fazer pelo menos a exposição para aquela criança criar mais tolerância e ter menos chance de reação no futuro, sabe? Mesmo que depois você retire. Porque eu acho que pode ser benéfico para a criança. A gente escolher, eu não vou escolher para a Alice ser vegetariana ou vegana, isso tem que ser uma escolha dela. Eu vou ensinar os meus princípios, os meus valores, mas eu não vou impor esse tipo de alimentação. Isso aí é comportamento alimentar, né? Eu não posso impor muitas coisas sobre alimentação. É um aprendizado, é diferente, não é uma imposição. Né? Legal. Essa posição sua eu acho muito legal, assim, porque às vezes eu acho que os pais vegetarianos têm um jeito de pensar e às vezes impõem aquilo para a criança, né? Então eu acho que faz sentido, né? Como impor a religião, né? Eu acho que, assim, você está impondo um modo de pensar, né? Sabe o que aconteceu Mas comigo? Difícil essa decisão. Difícil. Mas eu não gostava de carne, eu fui imposta a comer carne, entendeu? Então, não faz sentido eu fazer o contrário com ela. Se ela gostar de algum alimento que eu não gosto, que eu não acredito que seja benéfico, eu impor, eu tenho que ensinar, é por educação, né? O que a gente faz é, quando a família é vegetariana, a gente tem que ter
orientação bem específica, porque a gente tem que checar se alguns nutrientes estão adequados na dieta da mãe que amamenta, se a mãe precisa repor alguma coisa, porque assim, de praxe a mãe tem que repor vitamina B12, mas aquela mãe precisaria repor ferro, ela precisa repor cálcio, às vezes não bebe leite, é vegano, então tem que ver isso, para o leite ter todos os nutrientes para o neném, e depois que aquela criança iniciar a introdução alimentar, né? Oi, desculpa. Às vezes nem é só repor, mas é fazer uma mudança sistêmica no comportamento alimentar e conseguir ter um grupo tão variado de alimentos que aí a chance de você precisar repor com suplemento alimentar até diminui, né? Não, sim, com certeza. Tanto que de praxe a gente só repõe a B12. As outras coisas a gente vai averiguar qual é a adequação da dieta e qual a adequação dos níveis maternos para ver se precisa de repor, mas são coisas que a gente tem que checar. E na criança iniciando a introdução alimentar, como que vai ser feita? Algumas coisas podem precisar ser repostas, sim, principalmente a B12. Mas, assim, de praxe para criança, ferro e vitamina D, todas as crianças, mesmo as onívoras, vão ter que repor. Então, tem que ter um acompanhamento mais personalizado, mas dá para fazer, né? Se for desejo daquela família, não é impeditivo. Já a criança tem que iniciar comendo carne, comendo ovo, porque senão vai ser prejuízo para ela. Não vai, tem como adequar, mas precisa ser feito direito, sabe? Sim, não dá para ser de qualquer jeito. Não, com consciência. Isso é uma mensagem importante. Consciência alimentar, eu chamo. O termo que eu uso é isso, consciência alimentar. Pronto. Bacana, é isso mesmo. Para tudo, né? Sim. Uma pergunta que fizeram para mim no meu Instagram é como fazer para... Se a criança da família que tem mais alergia tem risco de ter alergia também. Então, por exemplo, eu tenho no meu consultório uma família que a primeira neném teve alergia à proteína do leite e na hora que a mãe ficou grávida do segundo neném, ela tinha passado tanto perrengue com a primeira neném, porque a pele veio até a gente descobrir, demora um pouco, conseguir excluir o alimento e o neném fica muito sintomático, irritado, então ela passou muito perrengue. E aí ela me procurou assim, logo que ela descobriu, como é que nós vamos fazer? Tem alguma coisa para evitar de a neném ser alérgica? Então, sim, vamos com calma. Coisas importantes. É real isso de que a mãe é alérgica, o irmão é alérgico, a criança vai ser alérgica? Então, sim, realmente o risco quando a família é alérgica, tem um risco aumentado daquela criança ter alergia alimentar. Isso vale tanto para a família que tem primeiro grau, tá, gente? Pai, mãe, irmão. A família que tem alergia alimentar, o filho tem mais chance de ter alergia alimentar. Nesse caso, por exemplo, a mãe não tinha, mas a irmãzinha tinha. Então, a outra irmãzinha, né, a segunda, tem mais chance de ter. E Manu tá dando oi. Manu é paciente. Gente, esses meninos adolescentes que ficam entrando nas lives, linda, bem-vinda. Então, isso é uma coisa. Agora, a família que não tem alergia alimentar, mas é uma família muito alérgica, tem asma, tem rinite, muita dermatite atópica, também tem um risco aumentado para alergia alimentar na prole, nem na infância. Não quer dizer que vai ter, é um risco aumentado. Outra coisa também é a criança que tem uma dermatite atópica já prévia, que é essa lesão de pele que eu expliquei no começo. Então, a criança, a gente já sabe que ela é atópica. O atópico, ele tem uma tendência alérgica. Então, a chance dessa criança que já é atópica desenvolver uma alergia alimentar também é maior. E uma outra coisa que existe, hoje a gente tem falado muito, isso você vai adorar esse conceito, você já deve estar estudando sobre ele, que é a epigenética. O que é a epigenética? É como o meio, né, e as decisões que a gente toma, e a dieta, o lugar onde a gente vive, influencia naquela carga genética que a gente recebeu. Então, quer dizer que a criança ela recebeu um gene que tem uma tendência à alergia alimentar. Quer dizer que ela vai ter alergia alimentar? Não quer dizer. Tem várias coisas que podem modular isso. Então, o que a gente pode falar que é fator de proteção? Como que a gente pode modular essa carga genética que essa criança já recebeu? Então, a primeira coisa, aleitamento materno. Aleitamento materno é protetor para inúmeras coisas. Uma delas é a alergia alimentar. Livre demanda, gente. Cansa, livre mas vale demanda. Cansa, mas vale a pena, é isso mesmo. Então, o leite materno, gente, ele é protetor para tanta coisa. Cada dia descobre uma propriedade nova, uma coisa que evita, uma coisa que minimiza. Uma delas é a alergia alimentar. Então, a criança que amamenta ao seio tem menos risco de desenvolver as alergias alimentares, mesmo ela tendo tendência. Isso é legal. Outra coisa importante é a gente evitar a exposição precoce. Então, assim, o que a gente considera precoce? Antes de 4 meses, é muito precoce para introduzir qualquer alimento. O ideal, o recomendado hoje, é a gente fazer a introdução alimentar com 6 meses.
Mesmo para criança que não amamenta no seio, para criança que usa fórmula. Ah, mas a mãe vai voltar a trabalhar porque aí pode introduzir uma fruta, um negócio. Não é o ideal. Mesmo que a criança não amamente ao seio. Porque a criança não está pronta, assim, o digestivo dela ainda não produz todas as enzimas, então pode dar mais reação, mais diarreia. O rim não está totalmente maduro, então pode ter uma sobrecarga de sódio, de solutos, e não conseguir concentrar a urina adequadamente. Neurologicamente, a criança às vezes não está pronta. Em geral, a criança de 4 meses, eu nunca vi uma criança de 4 meses que senta. E o que a gente coloca como sinal de prontidão é a criança sentar, né? A Alice sentava, assim, um pouquinho. As pessoas ficam super impressionadas porque a Alice sentava, mas ela não se sustenta por muito tempo. É tipo uma brincadeira de sentar pra ela. É aquele sentar que fica um pouquinho e cai, né? Principalmente fica sentado em tripé, que a gente chama, que é aquele sentar que o bebê apoia pra frente, assim, ó. Eu chamo de gorila. Olha, de gorila. Então, assim, o ideal é que para a criança iniciar a introdução alimentar, ela esteja sentando sem apoio. E sentando bem, não é sentando um tiquinho. Porque o que a gente fala, a criança que não está sentando, ela não tem uma firmeza de tronco, então ela vai gastar a energia, a atenção dela estabilizando esse tronco, e ela tem mais chance de engasgar, de não conseguir proteger a via aérea. Imagina, eu tive uma aula uma vez com uma nutricionista que eu gosto muito, que é a Alice, do País das Comidinhas, Alice no País das Comidinhas. E ela falou assim, sensacional. Imagina você numa bola de pilates, aquelas grandes que a gente usa para fazer abdominal, e você tá lá. E aí vem uma pessoa e enfia a colher na sua boca. Como que você faz para comer? Você vai prestar mais atenção e não cair da bola. Então, eu achei esse exemplo sensacional. Então, eu tava falando, né? Peguei esse gancho para falar disso. Então, a introdução precoce, a gente considera antes de 4 meses, ela está mais associada a desenvolvimento de alergia, porque o nosso organismo não está imunologicamente preparado para receber uma proteína diferente, né? Então, a proteína que não tem no nosso organismo, de repente ela vai aparecer lá, o corpo reage contra ela. Entre 4 e 6 meses não é o ideal, né? Por outros motivos também. Se a gente puder introduzir com 6 meses, é o que a gente recomenda atualmente. Mas ainda tem pediatra indicando, sabe? Ainda existe o pediatra indicando. Tem pediatra indicando. Um grupo de mães que eu tava que um pediatra indicou. Eu fiquei chocada, tentei explicar, mas acaba sendo a minha voz contra a do pediatra. Eu fico, poxa vida. Não, mas tem muita literatura, tem documentação, depois, se você quiser, até posso postar aqui, mas o manual de nutrição para crianças menores que 2 anos, que é o manual do Ministério da Saúde, fala 6 meses, o manual de nutrologia da Sociedade Brasileira de Pediatria fala 6 meses, o guia de alimentação para crianças, acho que é menor que 2 anos, isso eu não tenho certeza o título dele, mas é um que é da OMS, que é o que orienta a introdução alimentar, a nível mundial, também fala 6 meses. Então, assim, hoje tem essa documentação, não tem dúvida nenhuma quanto a isso, não. O que acontece é que tem muita gente, às vezes, desatualizada, né? Que aí complica um pouquinho, porque quando eu fiz faculdade, esse ano eu fiz 13 anos de formado, tá, gente? Eu tenho essa carinha aqui, 13 anos de formado, 13 é galo, só pra falar. Quando eu fiz faculdade, era assim, com 4 meses, você inicia um suquinho de laranja, tem que ser laranja... Acho que era Serra d'Água, laranja bar, não nem sei, tinha um tipo de laranja certo que tinha que ser, e sabe, tinha umas coisas assim, mas a ciência, né, o conhecimento, ele vai sendo lapidado, né, com os estudos, com a ciência. Então, se a pessoa não vai se adaptando àquilo, ela perece, né, adaptar ou perecer, isso é Darwin. Então, assim, né, questione seu pediatra. Eu recebo muito paciente que está mudando de médico porque acha as condutas do médico obsoletas. Não é pra isso acontecer, né, gente? Todo mundo se atualizar, vão reciclar e não precisa dos pacientes ficar migrando. Questione seu pediatra, porque assim, a medicina, ela é fundamental, ela é importantíssima, vocês têm um valor muito grande para a sociedade, mas a gente também tem que aprender que tem pediatras que não estão se aprimorando, estudando, se você tem uma dúvida, se tá, né, dá uma estudada prévia e questiona, né, não pega esse saber como um saber absoluto da sua vida. Sim, porque vai chegar aquele momento que você encontra aquele pediatra e você fala, com esse pediatra eu confio tanto que esse saber faz sentido para mim, eu absorvo e eu aplico. Mas enquanto não fizer... Não, e a gente, no consultório, Kênia, eu converso muito com os pacientes, assim, quando eles me questionam, não é um questionamento, eu não considero questionamento uma coisa ruim, eu não acho que está questionando a minha autoridade nem nada.
As pessoas têm direito de saber o que elas estão fazendo as coisas, sabe? O que é mais certo, o que é mais... Mas por que não pode fazer isso? Por que não pode fazer aquilo? E assim, quando eu acho que é uma coisa importante, eu inclusive mando a literatura. Eu falei, olha aqui, tá aqui, ó. Pode olhar, não é da minha cabeça, não. Então, assim, eu sempre acho que tem paciente tem esse direito, né? Assim, não tem que receber passivamente as informações. Eu acho que conhecimento empodera, sabe? A minha missão é empoderar as pessoas de conhecimento e cada um vai tomar sua própria decisão. Isso vale para tudo: alimentação, vacina, medicalização de doenças, enfim. Né? E eventualmente, às vezes eu não concordo com o que a pessoa quer fazer, mas assim, às vezes a decisão que ela tomou e ela está ciente do que está acontecendo, vamos junto, né? Vamos embarcar e tentar minimizar aquela decisão para que não tenha danos. Então a gente vai tentando organizar, né? Eu acho que isso daí é importante. Não tomar como saber absoluto, isso é importante. Uma outra pergunta também que já me fizeram a respeito de alergia alimentar se a mãe gestante, né, ou a lactante que está amamentando tem que fazer alguma restrição de algum alimento alergênico. Então, por exemplo, a gestante ou a lactante não pode tomar leite, não pode comer feijão, nem chocolate, sei lá o quê. Não tem nenhuma evidência científica que apoie isso, tá? Todo mundo que estudou isso até hoje, né, até to date, que a gente fala, né, até agora, não conseguiu demonstrar que a retirada preventiva de algum alimento da dieta da mãe, seja gestante, seja lactante, preveniria alergias no bebê. Então, assim, não escutem o que as pessoas falam, isso é para culpabilizar a mãe, sabe? A mãe já tem culpa de tanto trem, né? A mãe acha que tem culpa de tanto trem. É mais uma coisa. Esse neném tá com cólica porque eu tomei tal coisa, esse neném tá com alergia porque eu tomei tal coisa. Então, não se culpe com isso. E uma outra coisa que usava-se muito até um tempo atrás crianças com fator de risco, tipo famílias alérgicas, criança com irmão com alergia alimentar, com história de alergia alimentar, criança atópica, usar, quando o neném mama fórmula, né? Usar fórmulas que a gente chama de hipoalergênicas, aquelas que tem HA no rótulo. Isso também já caiu. A gente não recomenda, porque não mostrou benefício em reduzir a alergia alimentar. Então, para aquela mãe que não amamenta, que vai dar fórmula para o neném, não fica sabendo isso. Não tem indicação de usar essas fórmulas HA, que são as hipoalergênicas, como prevenção para o tratamento do seu bebê, tá? Deixa eu te perguntar, assim, uma pergunta um pouco pessoal, assim. Eu percebi, eu estou amamentando em livre demanda e percebi muito quanto a parte da alimentação sempre na minha área relacionada ao psicológico, sabe? Essa demanda que é real. E o psicológico, que é igual você falou, tem tantas neuroses e culpas e inseguranças, né? E depois o cansaço físico também, que gera um estresse, claro, que tem tudo muito bem controlado e trabalhado psicologicamente falando. Aí eu fico pensando assim, porque foi uma escolha minha, eu optei me desgastar assim, optei mudar toda a minha rotina de trabalho, tudo na minha vida para me adequar. Eu tenho consciência que nem todo mundo se programa tanto, porque eu acho que conseguir todo mundo consegue, mas tem que ter um esforço muito grande e uma mudança muito... Tem que ter um desejo, né? Tem que ter um desejo, senão ninguém se mobiliza tanto assim. Quais são os fatores que levam uma mãe ainda a dar a fórmula, sabendo que tem tanto estudo dizendo os benefícios do aleitamento materno? Tá. Então, a maioria, Kênia, que vai usar a fórmula infantil foi porque não conseguiu, por algum motivo, amamentar. A maioria, esmagadora, assim. A maior parte das mulheres que eu vejo atualmente deseja amamentar, pelo menos no início, os primeiros 3, 4 meses. Depois disso, algumas retornam ao trabalho, fica mais difícil. Mas no comecinho mesmo, acaba que é quem tem alguma dificuldade. E nisso eu abro um parênteses, gente. Fissura... física, você disse? Sim, esse parênteses que eu ia abrir, porque, gente, a hipogalactia, que é o que? A mãe que não produz leite, ou que produz pouco leite, é raríssimo. Então, se você tem qualquer dificuldade no início do seu aleitamento materno, chame ajuda, chame seu pediatra, chame uma boa consultora de amamentação, porque tem conserto, mas tem que olhar rápido. Então, se você deixa para acudir depois de 10, 15 dias de vida, já passou todos os perrengues, já fissurou o peito, já chorou, já secou o leite, é muito mais difícil reverter. É possível, claro, sempre é. Tem até mãe que adota que consegue amamentar.
Então, isso tudo é possível, reverter do zero. Mas é cada vez mais difícil. Então, quando a gente acode no iniciozinho, que são os dias mais difíceis, são os primeiros, a gente consegue um bom sucesso no aleitamento materno. Então, assim, se você deseja amamentar, não entrega os pontos, tá? No começo é possível só você pedir ajuda. Então, esse parênteses é importante. Agora, a mãe que não teve muita assistência, não teve muita informação, ou tentou tudo e nada deu certo, que às vezes acontece, nunca por culpa da mãe. Nossa, a mãe que não consegue amamentar se culpabiliza super. Não, sabe? A questão do aleitamento está muito associado. Está muito associado com amor, né? Sim, vieram mães para mim já, antes mesmo de eu ter filha, para tratar essa culpa, sabe? Porque não conseguiram mesmo, tiveram fissuras muito graves, coisas muito graves na amamentação, mas hoje em dia eu penso, né, porque aí minha perspectiva, tipo, virou a chave na minha mente agora, né, que eu sou mãe, assim. Eu fiz algumas coisas, assim, eu tomava banho de sol na gravidez e depois, assim, no meu peito mesmo, no meu mamilo, passei uma pomada de lanolina, quando começou a ficar bem irritadinho, sabe, eu já corri e passei a pomada, sempre coisas holísticas. Mas uma das principais causas, Kênia, da fissura é a pega incorreta. Então, se a mãe tá sentindo dor, tá dando fissura, é porque tem coisa para mexer. Aí você vai insistindo, piora. Então, por isso que eu falo, você teve qualquer dificuldade, chama ajuda. Chama ajuda que dá para resolver. Mas tem que ser no começo, que o sucesso é maior. Eu tive um parto em casa e a minha parteira era consultora de amamentação. Então, eu tive o parto, mais a consultoria de amamentação, ajuda, né? Assim, direto. E aí a pega foi quase perfeita, né? Perfeita não, mas o aprendizado foi mais rápido. Tanto para mim, que tive que aprender o que é, e para ela. Ajuda demais, ajuda demais. Então, assim, esse é um parênteses importante. Vai ter mulher que vai fazer tudo e não vai ter jeito, ok. Mas não considere isso inicialmente. Inicialmente, você tem que excluir todas as tentativas. E isso é pedindo ajuda, tá? Então, fecha o parênteses. Nós vamos falar só de amamentação, que é um tema que eu adoro. Uma outra coisa que já me perguntaram. Então, só lembrando, não adianta restringir a dieta da mãe. Então, essa mãe, por exemplo, que me procurou, que a primeira neném dela tem a PLV. A gente não restringiu a dieta dela na gravidez, não restringiu a dieta dela quando a segunda neném nasceu, tá? Ela insistiu muito para poder amamentar, né, aleitamento materno, porque ela sabe, porque eu informei isso para ela, que diminui o risco de alergia. Então, ela insistiu muito, ela teve um pouco de dificuldade no início, mas ela tá brilhando aí, alcançou voo e tá brilhando aí. A neném agora vai começar a introdução alimentar, vai ser um novo desafio. Uma outra pergunta que me fizeram é se vitamina D previne alergia alimentar. Então, há controvérsias, assim, ainda não tem nada comprovado, mas a vitamina D está muito associada a diversos mecanismos imunológicos. Então, não posso, né, assim, bater martelo, não tem evidência que fale que previna, mas vários estudos estão apontando para este sentido. De qualquer forma, todas as crianças da primeira consulta, né, do primeiro mês de vida até os 2 anos de idade, têm recomendação de suplementar a vitamina D. Isso é uma recomendação universal para todas as crianças. Então, de qualquer forma, aquela criança vai estar suplementando, né? Seja ela aleitamento materno ou não, seja ela vegana ou não, né? Então, eu acho que isso daí não vai ser controverso aí, porque a gente já vai estar dando mesmo. E o outro jeito, mais um jeito da gente trabalhar a epigenética aqui, que é o que eu tô falando, é introduzir os alimentos na janela imunológica. E aí a gente chegou no tema da nossa live, né, finalmente. Que é não introduzir nem precoce demais e nem tardiamente. Sim. Né, que foi o motivo que você me interpelou aí, perguntando como é que era esse negócio da janela imunológica. Então, gente... Porque eu li muito sobre janela imunológica e como podia mudar mesmo, assim, a epigenética e mudar, assim, tipo... você tem predisposição genética, mas você trabalhando bem alimentação, suplementação e todo esse processo, como pode mudar? Eu posso mudar o curso da vida né, genética da Alice, assim, um pouco, né? E aí muito legal. Muito interessada em conversar com uma profissional para poder absorver um pouco mais e isso, né? Eu estudo um pouco e eu quero confirmar com profissionais que estão se dedicando a essa área, a ver, é isso mesmo, não é? Como que é, né? Legal demais. Então, gente, o que é a janela imunológica? É um período, uma janela de oportunidades, onde a introdução de alimentos potencialmente alergênicos
ela vai causar mais tolerância imunológica do que alergia. Então, tem uma parte da nossa imunologia, né, que diz que quando a gente entra em contato com algum antígeno, que é essa proteína estranha, a gente pode caminhar em dois sentidos. Ou no sentido da inflamação, que é o sentido da estranhar, né, que é o sentido da alergia, ou o sentido da tolerância imunológica. A tolerância, a ingestão do alimento é o que mais causa tolerância imunológica. Então, por exemplo, quando você tem contato com um alergeno na pele, você tem mais tendência a ter alergia do que quando você tem contato com ele na sua mucosa oral e gástrica. Então, a janela imunológica é o período que vai entre 6 meses e até 1 aninho, onde a gente tem essa janela de oportunidade para introduzir os alimentos potencialmente alergênicos. Ah, quer dizer que se eu introduzir depois de 1 aninho vai ter alergia? Não. Quer dizer que pode ter mais alergia, aumenta a chance de ter alergia. O que os estudos mostraram? Porque antes todo mundo tinha medo. A gente introduzia farinha com 2 anos, amendoim com 3, leite de vaca com 2. E os estudos mostraram que postergar a introdução dos alimentos potencialmente alergênicos não preveniu alergia. Pelo contrário, aumentou a chance do desenvolvimento da alergia. Então, essas orientações mudaram com base nesses estudos, e eles são relativamente recentes. O último que eu li, acho que é 2017, inclusive, falando isso. Então, quando que é o ideal da gente introduzir? Com 6 meses, que é quando a gente vai iniciar a introdução, e não antes, porque se a gente fizer uma introdução precoce dos alimentos alergênicos, está mais associado com o desenvolvimento de alergias, mas a gente também não deve iniciar depois de 1 ano, né? Então, nessa fase, aí a gente tem uma janela de oportunidade que a gente vai ter menor chance de alergia pelo contato com aquelas proteínas. Então, isso aí é relativamente novo e tem muita gente que está morrendo de medo ainda de fazer. Sim, novo. Mas eu acho que acho que a mãe e a família tem que seguir muito a intuição também e conhecer, assim, tanto para vegana, vegetariana, onívora, todos os tipos, né? Trabalhar um pouco com também esses apitos da mãe e do pai aí. E, óbvio, sempre, né, com o pediatra lá, o profissional de saúde por trás, orientando. Mas eu vou fazer uma live com uma nutricionista que chama Denise Carreiro, você já ouviu falar? Não conheço. É daqui de BH? Não, ela é daqui de São Paulo. Ela é uma profissional... Deve ser por isso. Depois você olha, ela escreveu 14 livros. Ela é uma bomba de informação, essa mulher, assim. E aí, Denise Carreiro. Um dos livros dela, tipo, Mães Saudáveis Têm Bebês Saudáveis. E aí, eu vi uma live dela, eu conheci ela esse ano também, no canal da Bela Gil, sabe? Eu convidei ela, ela aceitou. Uhum. E aí, ela falou, assim, um pouco do leite. Como que o leite causava alguns processos inflamatórios e coriza. Eu queria que você falasse um pouco mais disso, assim, porque eu tive intolerância à lactose. É uma alergia, não é uma alergia? Qual que é a diferença da alergia para a intolerância? O que o leite... explica um pouco mais sobre o leite. Eu gosto de ouvir várias versões, sabe, desse assunto. Isso aí é uma dúvida muito frequente, sabe? Que a alergia ao leite é uma coisa e a intolerância à lactose é outra coisa. A alergia do leite é a alergia à proteína do leite, que normalmente é a alergia da caseína, que é uma proteína do leite. E a intolerância à lactose é uma dificuldade de metabolizar, né, de digerir o açúcar do leite, que é a lactose. Então, a pessoa que é intolerante, normalmente isso é desenvolvido, você não tem como nascer com intolerância à lactose, porque o leite da mãe tem lactose. Sim, né? A lactose não é o açúcar do leite apenas de vaca, né? Todo leite, o açúcar dele vai ser lactose. Então, a intolerância à lactose é uma coisa que vai acontecendo com o passar do tempo, geralmente. Por quê? Teoricamente, leite é para bebês, né? Essa coisa de pessoas mais velhas tomarem leite é uma coisa histórica e tal. Mas, assim, na natureza, quem que mama? Só os filhotes, né? Então, é a mesma coisa. Teoricamente, você, né? E por isso você perderia essas enzimas que digerem a lactose ao longo do tempo. Diferente da alergia à proteína do leite, que é mais comum em bebês, em crianças pequenas, e que dá manifestação de alergia mesmo. A intolerância é o que acontece. O seu corpo não digere aquele açúcar e aquele açúcar fermenta no seu intestino pelas bactérias intestinais e causa muito gás. Então, a pessoa tem diarreia, tem muito gás, tem distensão abdominal, desconforto abdominal.
sintoma é esse. A alergia à proteína do leite não é isso, né? Ela é uma reação imunológica ou não imunológica, ou não IgE mediada, normalmente a gente vê lá não IgE mediada, daquela proteína, um estranhamento daquela proteína que vai causar os sintomas, que são outros diferentes. Alergia de pele, por exemplo, pode ter diarreia também, que pode confundir um pouco, mas são entidades completamente diferentes. Então, na intolerância à lactose, você pode perfeitamente tomar o leite ou comer o queijo apenas sem a lactose. Mas não tem jeito de você tomar um leite. Que a Denise Carreiro fala, seria um processo inflamatório por ser um corpo estranho? Teria sim. Poderia existir, tá? Na minha cabeça. A intolerância, a alergia e um processo inflamatório do corpo, do organismo, não está aceitando mais esse corpo tão estranho, porque primeiro, como você falou, a gente não foi feito, né, para beber esse leite. Eu não sei, tô perguntando. Não, é um questionamento válido. Então, a intolerância não vai causar inflamação, é só uma dificuldade de digerir aquele leite, causando fermentação e liberação de gás. Já a alergia, ela é sim um processo inflamatório, né? Ai. Agora, essa questão assim, de que o leite dá mais coriza, piora a rinite, ou piora a dermatite atópica de quem não tem alergia, isso ainda é um pouco questionável, sabe? Cientificamente não é documentado. Sim. Algumas pessoas, experimentalmente, né, empiricamente, retiram e notam que melhora, mas ainda não é uma coisa assim... Sim, é muito empírico. Não tem evidência robusta, né? Sim. Mas faz sentido, porque é um negócio inflamatório, mas teoricamente ele é inflamatório só para quem tem a alergia, para os outros não. Tá. Mas, né, são controvérsias. Sabe estudando nutrição integrativa, eu li um estudo muito legal que falou, tipo, sobre medicina tradicional antiga, sabe? Quase, né? Não é medicina, chama de medicina tradicional, mas é a medicina de uma outra época. Então não pode nem falar que é a medicina que a gente conhece hoje, né? E eles usavam o leite de vaca para fortalecer o sistema imunológico em tempos periódicos, em caso de doença. Era como um remédio o leite de vaca antigamente, sabe? Olha que legal, não tinha conhecimento disso não. Fez muito sentido isso para minha mente. Eu falo, pode ser possível que tenha ocorrido isso em algum momento na sociedade e a indústria do leite, boom, aumentou isso como uma coisa essencial. Mas faz sentido dar aquele leite de vaca e dar uma bomba ali, porque vai ter muito anticorpo trabalhando sobre aquele corpo estranho, né? Faz sentido isso que eu tô falando para você? Tem que estudar, né? E ver, porque assim, a primeira coisa que você desenvolver o raciocínio científico a primeira coisa para o raciocínio científico é plausível? Qual é a plausibilidade? Tem alguma plausibilidade, agora tem que ver se tem comprovação, e eu já não sei. Porque aí a gente fala de... Igual falar que a acupressão e essas medicinas tradicionais, a ciência não estuda mais isso. A ciência começou a estudar o mindfulness e a meditação há pouco tempo, né? Agora eu acho que a ciência está aproximando mais a um conhecimento de erva e, né? Mas antes ficou muito separado. Agora eu vejo que os pediatras médicos estão integrando ficou mais. Ficou muito dicotômico, mas eu acho que isso tem mudado um pouco. Eu acho também. Você é um exemplo, uma outra pediatra que eu entrevistei também no Comida que Cura é um exemplo. Eu procuro pessoas específicas, assim, eu acho que a prevenção é tudo, né? Eu acredito muito na prevenção, assim, de trabalhar a prevenção. E o pediatra humanizado, acho que trabalha nessa parceria aí também com a família, né? A prevenção é tudo, né? A gente não vai esperar a pessoa ficar doente para começar a fazer as alterações, porque aí você já ferrou com toda a epigenética ali do negócio. E aí mudar de novo não tem jeito, né? Então é muito mais difícil. Fala mais sobre janela imunológica aí, então. Vamos, tem mais um pouquinho para falar. Né? Oi? Já falamos do leite. Do leite. Quais, então, são os alimentos que a gente fala assim, porque tem que introduzir os alimentos potencialmente alergênicos depois de 6 meses e antes de 1 ano. Tá, mas quais são esses alimentos potencialmente alergênicos, né? Então, o principal campeão que dá mais alergia alimentar é o leite de vaca. Em segundo lugar é o ovo. Então, às vezes, quando a criança está com uma alergia, é mais importante a gente excluir o leite de vaca, não está melhorando. A segunda coisa que a gente pensa é o ovo. E depois vão outras coisas um pouco menos frequentes, como a soja, inclusive é uma proteína que a gente usa pouco, né? A não ser quem é vegetariano que acaba tendo mais contato. Né? Pelo menos na nossa cultura a gente usa pouco. Outras coisas, trigo.
E aí no trigo vale a pena falar que é trigo, não é glúten, porque a doença celíaca, que é a doença que tem essa dificuldade com glúten, é uma outra entidade, não é alergia alimentar, é uma doença autoimune, é outra coisa. É outra parecido, coisa. Mas não é a mesma coisa. Sim. Depois as oleaginosas, que é principalmente amendoim, mas assim, castanhas, amêndoas, nozes. Esses dias até peguei no São Camilo uma criança com anafilaxia por amêndoas, comeu um financier. Uau. Que não sabia que tinha amêndoa e era alérgica à amêndoa. Então não é o mais frequente não, mas tem muito. Principalmente amendoim a gente vê. Frutos do mar, aqui principalmente representado pelo camarão, mas todos eles têm essa alergia cruzada aí. Então todos, né, mexilhão, osso, todos podem dar. E menos frequentemente peixe. Oi? Você leu a pergunta da mãe sobre o camarão? Agora? Não vi, não. Não, foi bem mais atrás, mas eu esperei pra gente... que o menino vomitou, né? Não, vi a pergunta. Ela falou que o menino comeu camarão e teve um vômito, se ela deveria dar de novo. Então, assim, eu falei lá nos sintomas, lá atrás, o vômito é um dos sintomas da alergia não IgE-mediada. Mas se o menino teve, assim, um vômito, igual hoje. Hoje, nesse pedido de hoje, eu recebi uma mensagem de uma mãe que deu ovo, primeira vez, e a criança teve um vômito também, mas foi um vômito importante e a mãe ficou preocupada. Só um vômito ali não quer dizer que é alergia. Entendeu? Então, assim, o menino não teve mais nada, não teve uma coisa de pele, não teve alteração do cocô, não teve irritabilidade, não teve mais nada. Tem que tentar de novo, tem que ter contato com aquela proteína novamente. Então, isso é super importante, tá? Então, para a mãe que perguntou aí do camarão, tem que tentar de novo. Agora, tem umas coisas, gente, muito importantes quando a gente for introduzir o alimento potencialmente alergênico, sabe, Kenny? Porque a primeira coisa é quando introduzir, então eu já falei, na janela imunológica. Agora, tem umas coisas importantes que é como introduzir. Então, o que eu brinco com as mães, você não vai dar camarão a primeira vez pro menino na praia no sábado à noite, você tá longe de casa, seu pediatra não tá lá, não tem hospital, você não sabe onde é o hospital. Então, assim, a gente tem que fazer as coisas com segurança. É claro que você oferecendo na janela imunológica, os estudos mostram que tem menos risco de alergia, mas não mostram que é zero risco de alergia. A criança pode ter alergia, né? Então, a Luísa agradeceu ali do camarão. Então, como que você vai fazer? Você vai fazer num horário comercial, então você não vai fazer no jantar, você vai fazer no almoço, né? Você vai fazer tendo um fácil acesso com seu médico, ou tendo um fácil acesso a um hospital, se der uma zebra muito grande. O que eu sempre oriento os pais, ter um antialérgico em casa, porque você nunca sabe o que vai acontecer. Então, eu acho que na farmacinha do bebê tem que ter um remédio para febre, um remédio para vômito e um antialérgico, sempre. Sabe? Então, isso aí já deve ter na sua casa. Então, aonde? E como? A cada 3 dias. Você não vai... A 3 ou 5 dias no mínimo de intervalo. Então, por exemplo, você deu um camarão hoje, de manhã, na hora do almoço. Você não vai dar uma pasta de amendoim de noite no mesmo dia, né? E se o menino tiver alergia, você não vai saber de que é. Então, quando você vai testar os alimentos alergênicos, você testa um de cada vez. Então, hoje, daqui uns 3 a 5 dias, testa outro e assim vai. Não são alimentos, excetuando o ovo e o peixe, que a gente pode usar todo dia se a gente quiser. Os outros alimentos alergênicos que eu citei aqui, não são alimentos que devem fazer, assim, costumeiramente parte da alimentação. Não é um negócio para comer todo dia. Né? É um alimento que você vai expor o bebê aquela proteína. Não quer dizer que ele tem que comer todo dia, sabe? É bem diferente. Então, quando eu falo assim, tem que expor o bebê a proteína do leite de vaca, o pessoal acha que eu tô falando que é para dar leite todo dia. Não é, né? Então, assim, lá no meu post, vou até colocar ele aqui no final, tô falando quais alimentos, eu vou tentar falar aqui também se der tempo, acho que vai dar tempo. Né? Então, assim, eu falei quais são os principais alimentos alergênicos, né? Então, como introduzir eles? O que eu vou dar para testar? Então, são coisas diferentes. Já tá lá no seu feed, né? As pessoas podem correr lá e olhar. Sim, tá fácil. E eu vou deixar aqui no Stories depois também. Tem uma pergunta aqui, ó. A grande pergunta é qual a qualidade do ovo? E qual a qualidade do leite, da farinha e do camarão? Ela tá falando sobre alimentos orgânicos, né? Gente, o ideal na vida era a gente comer sem agrotóxico, né? Mas sem xenobióticos. Mas o que a gente está falando aqui não é agrotóxico, é proteína do leite, é a proteína do ovo, são coisas que já vem do animal pra gente, sabe? Claro que o animal mesmo o orgânico pode dar a mesma reação, a proteína é igual. É igual, o orgânico vai ser igual.
depois, o que não é orgânico vai ter o plus do antibiótico, do agrotóxico, de várias coisas, assim. Mas Uhum. também não dá pra gente se julgar porque ainda não é acessível para todo mundo. Sabe? É, com certeza. Isso eu acho, gente, é uma mudança comportamental no estilo de vida bem devagar, bem sistêmica, sem culpa, sabe? Para chegar no ponto que eu tô hoje em dia eu tenho uma horta, hoje em dia minha alimentação tem muito mais orgânico, tem muito mais. Mas eu não fui assim a vida toda, foi uma busca, sabe? Assim, é uma mudança comportamental e é uma mudança social. É bem mais complexo do que a gente imagina, né? Nossa sociedade precisa É. valorizar essas coisas, né, não? É, valorizar e difundir, né? Porque aí vai ficar um pouco mais acessível, mas até então comer bem, e bem que eu digo não é coisa cara e luxuosa, mas comer alimentos saudáveis, ainda tá muito caro, né? Quando você comprar um orgânico ainda é muito caro. Mas tá Então deixa eu tudo ver bem se eu falei também tudo que eu comprar o que queria. não é orgânico, ter uma variedade na dieta, ter uma variedade na alimentação, higienizar bem esses alimentos que não são orgânicos e trabalhar bem, enfim. Sim, A gente quer sempre o nosso ótimo, mas vamos fazer o nosso bom no momento, que o bom já tá bom, sabe? sim. E a gente vai buscando o Eu, ótimo aos poucos. cara, eu falo muito isso, Kenny, com as mães, porque, de novo, a culpa, né? A culpa É. materna, velha e boa. Nasce uma mãe, a culpa vem junto, de brinde. A psicóloga tá aí pra isso, gente, aquelas. É, então eu falo muito isso, assim, gente, entre o possível, antes do possível, tem o ideal e o possível. Então, Exato. claro que a gente vai sempre buscar o ideal, mas a gente tem que fazer o possível dentro da nossa capacidade, da nossa potencialidade, da nossa condição social. Então, assim, porque qual que é o ideal de eu fazer essa vacina aqui? Não, o ideal é assim. Mas o que é possível para a sua realidade? Nós vamos buscar, dentro do possível, o melhor. Mais próximo do ideal, mas sempre dentro do possível. Né? Isso. Não tem como ser diferente. Então, assim, Nossa, um porque senão a prazer culpa te fica, né? conhecer. Tô adorando conversar com você. Cabeça Bonitinho. Então, assim, a culpa fica assim, né? Piscando. Então, vamos por parte, né? A assim. gente tem sempre que ter essas prioridades. E trabalhar Então, sempre eu com o vou lado falar. psicológico também, sabe? Assim, eu acho que o médico, o nutricionista, o psicólogo tem que trabalhar muito junto para essas coisas, porque a gente é muito sistêmico, sabe? Tem muita coisa aí que a gente acaba não fazendo, procrastinando, porque a gente está lá no ideal, mas o trabalho é aqui, ó, é de formiguinha, É, passo a passo, né? Assim. é isso mesmo. É isso mesmo. A Luísa está perguntando se a soja entra nessa exposição da janela imunológica. Luísa, entra, então eu vou falar de novo. Na ordem dos causadores de alergia, ó, leite, ovo, soja. O soja é o terceiro lugar. Então, por exemplo, quando o neném tem alergia à proteína do leite, a gente não usa mais fórmula à base de soja. Antigamente, de novo, quando eu fiz faculdade, a gente tratava a alergia à proteína do leite com fórmula à base de soja. Hoje a gente já sabe que a soja também é muito alergênica e pode, inclusive, ter reação cruzada com o leite. Então a gente não trata mais. Então a soja é sim muito alergênica e deve ser introduzida aqui na nossa janela imunológica. E Depois alergia da do quê? soja. Qual que é a alergia? Qual o elemento que é alergênico na soja? Da soja, eu não sei te dizer qual proteína exatamente, mas É de elementos proteína, que é levem sempre soja. proteína? Sempre a proteína, a proteína do leite, a proteína da soja. Legal, O que causa a reação, o que causa a produção do anticorpo ou daquele reação vai ser sempre uma proteína. legal. Então, ó, leite, ovo, soja, trigo, oleaginosas, principalmente o amendoim, frutos do mar. E um pouquinho menos, assim, o peixe. Mas entra também nas coisas para introduzir antes. Então, já nós estamos já no nosso finalzinho. Eu vou só falar, mas para quem precisar e tiver dúvida, no meu feed tem o post. E eu vou deixar aqui também no finalzinho falando dos alimentos que a gente introduz. Então, por exemplo, proteína do leite de vaca é a principal, campeão. Mas nós não vamos expor um bebê menor de 1 ano nunca ao leite de vaca integral, mesmo cru ou fervido, tanto faz. Então, a gente vai, porque ele está associado a microhemorragias, outros problemas. Então, a gente vai expor o bebê à proteína do leite, mas através de, por exemplo, um iogurte que vai numa preparação. Sempre lembrando que é o iogurte sem açúcar, aquele de copinho que chama iogurte natural, que é só leite, fermento. Esse. Sim. Queijo com baixo teor de sódio. Ou então, os alimentos que levem leite, porém assados, que são os baked que a gente chama. Então, assim, eu fiz um bolinho integral com leite. Aí pode, tá beleza. Eu fiz um biscoito
sei lá o que com leite. Aí ele é assado. Aí tá beleza. Então os bakeds também podem, tá? Então leite dá preferência para alguma coisa que leve leite ou que seja derivado do leite e não o leite em si. E quando é liberado o leite mesmo? Com quanto tempo? Oi, desculpa. Qual a idade que aí o leite já tá mais liberado? Tranquilo. Acima de 1 ano, o leite tá liberado. E aí, se a gente vai manter, por exemplo, o neném que mama no peito, ele vai amamentar só no peito, não precisa de leite exógeno, leite de vaca, leite de nada. Pode manter no peito. Lembrando que a OMS recomenda peito até 2 anos ou mais. Então, o ideal seria a gente manter aleitamento materno até 2 anos ou mais. Agora, o neném que toma fórmula, ou que a mãe desmamou por algum motivo, ou que depois de 1 ano não quer mais dar o peito, esse neném pode, depois de 1 ano de idade, tomar o leite de vaca integral. Aí, de preferência, em pó, porque tem menos aditivo, né? O leite líquido, ele precisa de mais conservante, que ele azeda, mesmo pasteurizado. O leite liofilizado, que é o em pó, ele tem menos necessidade de conservante. E vitaminado. Então, tem algumas marcas que são leites integrais, mas que são vitaminados. Tem algumas opções. Conversa com o seu pediatra. Mas tem crianças que às vezes se alimentam ainda mal, estão indo devagar na introdução alimentar. Nesses aí a gente mantém fórmula até 2 anos. Né? Fórmula infantil, se o bebê usar fórmula, né? Então ele usa aquela fórmula lá, você pode manter. Se você achar que o leite de vaca vai ser pobre nutricionalmente, porque aquele neném consome além do leite. Lembrando que composto lácteo não é mais recomendado, tá, gente? Composto lácteo não é leite. Fica a dica e também tem isso lá no meu feed. Posso postar para vocês também aqui depois no Stories. Trigo, então, como que a gente introduz? Você pode dar um macarrãozinho integral, de preferência integral, mas pode ser o comum. Um pão, um biscoito, um bolinho, você pode fazer, tá? Então, não é o ideal, claro, como a gente disse, não é a gente usar todo dia, o menino não vai comer pão e biscoito todo dia. Não é isso, né? É a gente expor algumas vezes a criança comendo aquele alimento que leve o trigo, no caso, farinha de trigo, que é o mais fácil. Oleaginosas, o mais fácil que eu acho é pasta de amendoim sem açúcar, super fácil, porque a gente não pode nunca dar a sementinha, né, o carocinho, porque o menino aspira, aquilo obstrui a traqueia e o menino morre. Já vi menino morrer por aspiração de amendoim, então não dá amendoim inteiro para ninguém, pelo amor de Deus. Eu adoro pasta de amendoim, eu poderia fazer, porque aqui em casa eu faço meio que um sorvetinho de banana com pasta de amendoim pra mim, quando eu quero doce. Fica uma delícia, gente. Uhum. E aí eu poderia fazer misturado com a banana ou só a pasta de amendoim? Pode. Não tem problema não, pode. E outra opção interessante é leite vegetal, né? O leite vegetal não é um leite assim, nutricionalmente rico, então não é o que a gente vai usar para alimentar aquela criança, mas para você usar como uma exposição daquela proteína, beleza. Então, leite de amêndoa, né? Uma vez ou outra você vai dar com o objetivo de propiciar o contato com aquela proteína. Poderia ou só depois de 1 ano? Não, depois de 6 meses você já pode, mas não com o intuito de alimentar. Tipo, todo leite que você vai dar é aquele. Né? A Natália acabou de perguntar exatamente o que você falou. Pode misturar o amendoim triturado na banana? Pode, Natália, em vez de ser o... Não? Triturar não, mas aí pode ser o amendoim triturado. Pode? Não tem problema não, pode. Né? Só não pode ser ele inteiro. Só o baguinho não pode. O triturado pode. Tá? Então, ou você põe triturado, ou você usa pasta sem açúcar, ou um leite vegetal. Lembrando que o leite vegetal não vai ser uma fonte nutricionalmente rica para aquela criança nessa idade. É só para expor ela a proteína. E deixa eu ver o que mais. Frutos do mar e peixe, lembrar que a gente não recomenda cru, né, para o bebê, tem que ser cozido, então não pode ser comida japonesa, a não ser que seja comida, o peixe já cozido, né, o camarão cozido, tá? O polvo, a lula, o que você for dar, cozido. E o ovo normalmente eu recomendo cozido, que eu acho mais fácil de você fazer. E não tem mais aquilo de ter que dar primeiro a clara, depois a gema, primeiro 1/4 do ovo, depois metade do ovo. Tem isso não. É o ovo cozido inteiro e pronto, tá? Então, reações assim leves, tipo esses vômitos esporádicos, não contraindica, pode continuar. E uma outra coisa que eu queria falar, nossa, acho que vai ser a continha. Que de vez em quando é muito comum relato de reações com frutas no começo da introdução alimentar. Então, o menino comeu, sei lá, banana, comeu manga, e ficou com a boca vermelhinha aqui, ou ficou com a mãozinha vermelhinha. Isso não é alergia, tá, gente?
Normalmente é uma hiperreatividade ali daquela mucosa por conta da fruta e tal, mas não é alergia. Com o tempo, isso também vai passando. A gente evita aquele alimento um tempo, depois insere de novo. Mas é muito importante falar. Alergia mesmo, alergia real de fruta é muito raro. Pode acontecer, mas vai cair, não é eu acho, hein? o frequente. Então tá. Kelly, um prazer, legal, querido. Adorei o Beijo, papo, foi muito você é legal. muito legal. Quando eu for em BH, eu quero te conhecer pessoalmente, viu? Vem sim, avisa sim. Gente, mandem dúvidas por direct, tá? Se ficou faltando responder alguma coisa, eu vou postando tudo, tá? Castanhas costumam dar alergias. Castanha é no grupo das oleaginosas, Nath. Sim. Ele tá aí num 4º lugar, mais ou menos, ou 5º entre os alergênicos. Não é o mais frequente não, mas pode dar. Gente, beijão. Fiquem com Deus, ótima semana. Boa noite. Tchau, Obrigadão pela disponibilidade. Tchau, tchau. Obrigada a você. Bebê.